Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Quantos querem ouvir a palavra hoje à noite? Levanta a sua Bíblia aí, pode ser seu telefone, seu tablet, chacoalha para fazer raiva no diabo. E diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Amém. Vamos abrir em João no capítulo 3, no versículo 16. Na semana passada nós encerramos a nossa série Ambiente de Milagres, foi algo sobrenatural. Enquanto nós estávamos impondo as mãos aqui, eu vi uma unção específica pulando daqui da frente e sendo solta no meio da igreja. E eu disse: pai, o que significa essa unção correndo agora? Era como um campo de eletricidade, era como um fio elétrico, né? Uma rede elétrica correndo. E eu perguntei ao Senhor: o que significa essa unção que eu estou vendo correndo pelo meio da igreja? O Senhor me disse: eu estou ativando algumas pessoas na unção do evangelista. O dom do evangelista, ele nasce com a pessoa que foi comissionada para isso, assim como o dom do pastor. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo explica sobre isso em 1 Coríntios 12, também em Filipenses no capítulo 4, aliás, Efésios no capítulo 4. A Bíblia fala sobre os dons do ministério e os dons do Espírito. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Então não é o dízimo grande que estabelece dom, não é afinidade com o pastor que ganha de presente o nome de pastor, ou de apóstolo, de mestre. Não é porque a vovó pôs a mão na barriga da mamãe e falou assim: olha, netinho, você vai ser um grande pastor. Isso é uma profecia liberada, mas se Deus não estabeleceu, não adianta a gente fazer planos. Quem estabelece os dons do ministério é o Senhor. Diga: quem estabelece os dons é o Senhor. Um homem pode até escolher uma pessoa e colocar numa posição, num cargo, e aquela pessoa pode entrar numa posição ministerial, mas não vai ter a unção para equipá-la para exercer aquele ofício. Então isso é um caminho de morte, não é um caminho de vida. É como se a gente se inclinasse para a medicina e fosse para um hospital agora, sem ter nenhum conhecimento médico, sem nem ter estudado, passado por uma faculdade, e cismar: não, eu gosto disso, eu vou ficar aqui para atender as pessoas, o que eu vou provocar na vida delas, ainda que eu tenha um bom coração, eu vou causar morte no hospital. Então uma pessoa que só tem um título e vem para o ofício por causa de um título, ela causa morte para ela mesma e causa morte para as pessoas que estão em volta, não porque ela é ruim, mas porque ela não tem a unção para equipá-la para fazer aquilo naquele ofício espiritual. O que nós temos recebido do Senhor como igreja são dons do Espírito. Alguém pode fazer uma faculdade de teologia, alguém pode se equipar em cursos, alguém pode se preparar com 50 mil Bíblias e não conseguir exercer um ofício ministerial. Mas é possível que alguém não saiba nem falar, mas porque foi chamado pelo Senhor e estabelecido, seja um pastor de excelência, um apóstolo reconhecido mundialmente, um evangelista sobrenatural que opera nos dons, ok? Quem está aqui diga aleluia. Então não é uma coisa que a gente dá de presente porque alguma pessoa é boazinha, é algo que a gente reconhece, porque de fato ninguém pode se auto-intitular: eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou mestre. Você pode reconhecer isso, mas a sua igreja local tem que testificar e tem que reconhecer isso em você. E só a igreja local, só o seu pastor local está habilitado biblicamente para impor as mãos sobre você, para que você seja levantado no dom em que ele reconhece que você tem, que você carrega da parte do Senhor, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas são levantadas nos ofícios ministeriais, em fundos de quintal, com pessoas que não pastoreiam. E aí nós vemos pessoas lutando por poder sem ter fruto. E a vida do cristão, ela tem base no fruto e não no poder. Porque o poder é a resposta a uma vida que anda no fruto do Espírito. Sabe, eu não quero ser um pastor que ando em muito poder, impondo as mãos em todo mundo, e tenho a boca pesada, e falo palavrão, e falo mal das pessoas, e tenho uma vida imprudente. Agora é seguro com que eu ande bem no fruto, desenvolvendo o fruto do Espírito em mim, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, paciência, bondade, essas coisas todas. A Bíblia diz contra essas coisas não há lei, está em Gálatas. Agora veja, é muito seguro para todos nós, igreja, que a gente se apoie no fruto
E a partir do fruto a gente confia no Espírito para que o poder se manifeste. Porque o poder a gente não força, ele aparece, ele é a resposta, ele acontece. O poder não é nossa parte, o poder é a parte de Deus. Tudo que a gente precisa é ter consciência de que o poder habita dentro, e por isso eu posso andar no fruto do Espírito. E quanto mais eu me inclinar para o fruto, mais o Espírito Santo vai poder me usar como canal para essa sociedade, para essa igreja, assim como você também. Amém, amados? Quem está aqui, diga amém. Por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje nós vamos ter uma aula sobre os dons do Espírito, né? Aqui não é a Unilife, a nossa escola bíblica, se bem que é proveitoso a gente ensinar, e às vezes a unção está para ensino, mas eu estou dizendo isso para você porque eu vi quando a unção correu, e o Senhor me disse, eu estou liberando essa unção para ativar em alguém o ofício do evangelista. Porque tem evangelistas aqui na nossa igreja em que nem a pessoa sabe, nem eu sei, e aí não é que essa unção trouxe a unção do evangelista, não, ela liga, ela ativa. É como um interruptor, a gente precisava acender aquela luz ali, foi ligar na tomada, mas já estava ali o interruptor, aquela luz já está ali. Então o dom do evangelista já está em alguém desde antes do ventre da mãe. Mas quando a gente estava naquele culto aqui semana passada, eu vi como se aquela mão ligando esse dom, sabe? Para que alguém desperte aqui. E eu sei que não é comigo, porque eu não sou evangelista, é com alguém que está sentado aqui hoje à noite. E a gente, por isso o Senhor me deu essa mensagem de hoje, porque a gente precisa entender que a igreja local, ela precisa levantar pessoas para o ofício evangelístico, porque a função da igreja é pregar o evangelho. Diga para quem está do seu lado, você tem uma missão: pregar o evangelho. E sabe de uma coisa, quando eu comecei a orar sobre isso, eu fui olhar minha Bíblia, e eu tenho, desde que eu prego com iPad, eu acho que desde 2011, 2012 que eu prego com iPad. E ainda que eu flua por inspiração, eu gosto de concentrar os meus esboços aqui. E eu comecei a perceber que eu nunca usei João 3,16 como um texto base para pregar na igreja, porque eu creio que a gente ouve do Senhor, né, as instruções, mas quando chega o tempo, as coisas se esclarecem, e aí nada é em vão. A gente começa a falar sobre missões hoje, o Senhor começa a trazer essas questões de João 3,16, e é esse texto que eu quero que você leia. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz o quê? Porque Deus amou, diga, Deus amou o crente de tal maneira, diga, amou o mundo, aqueles que estão lá fora, que a gente nem conhece, que estão fazendo coisa errada, Deus os amou. Quando Deus nos amou, Deus amou todos eles também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque eu sei que depois de ouvirmos a sua palavra, a nossa vida, Pai, nunca mais será a mesma, nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então tem algumas coisas importantes em João 3,16 que é próprio, que a gente precisa abraçar e agarrar para fluir no entendimento daquilo que Deus quer falar com a gente hoje à noite. Eu só quero dizer algo para você. Você chegou aqui porque Deus quer que você ouça a palavra dele hoje à noite. Você não veio para um clube, para um cinema, para um lugar onde a gente vai se sentir bem. Você veio para um lugar porque Deus decidiu falar com você hoje. Então, para a gente compreender aquilo que Deus quer nos dizer, a gente precisa agarrar algumas verdades. E a Bíblia nos mostra que existiram alguns Joãos na palavra, né? Você no Novo Testamento você consegue achar algumas pessoas com o mesmo nome. João era um nome bem próprio daquela época, assim como é hoje ainda. Meu filho mesmo se chama João, e tem muitos Joãos, né, por aqui. E naquele tempo também tinha muitos Joãos, e a gente precisa entender que, dentre os Joãos que a Bíblia fala, o João que escreveu o Evangelho de João não é o João o Batista. As pessoas às vezes pensam que João Batista é o sobrenome dele, mas Batista não é o sobrenome. Batista é porque ele batizava antes de Jesus Cristo chegar, então era o João Batista, mas não foi ele quem escreveu o Evangelho de João. Quem escreveu o Evangelho de João foi o apóstolo João. Existe uma briga teológica para descobrir quem escreveu, mas a melhor afirmação é dizer que o apóstolo João, o apóstolo aquele que ele falava que ele era o mais amado, né? Não foi Deus quem disse isso. Ele falava que ele era o discípulo mais amado.
Então o apóstolo João é quem escreveu. E o apóstolo João começa o livro de João narrando, falando sobre a entrada de João Batista no cenário ali de Jerusalém. E ele veio anunciando que ele ouviu que ele tinha que anunciar sem nem conhecer. Diz que Deus falou com ele: olha, você vai nascer e você vai anunciar a vinda de que vai vir e vai fazer o que você não pode fazer. Ou seja, tem coisas que ainda que eu saiba como vai ser, não sou eu que vou fazer, são outras pessoas que vão fazer. Por isso a importância de eu entender e compreender a palavra, inclusive o meu lugar. Porque se eu quiser ser o que eu não sou, eu vou atrapalhar o plano de Deus. Mas se eu agarrar e abraçar a minha própria identidade, eu vou dar vida ao plano de Deus nessa terra. E eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Cada um de nós tem uma identidade, RG, identidade não se altera, não se muda, é crime. E Deus só vai ungir o que é original. Quando você nasceu no ventre da sua mãe, você veio na medida certa. A sua personalidade faz parte do plano que Deus tem na sua vida. A sua identidade faz parte do plano que Deus tem na sua vida. Eu não vou conseguir alcançar os que você vai conseguir. Eu não vou conseguir estar no lugar que você está. Você não vai conseguir estar no lugar que eu estou. Você não vai conseguir alcançar os que eu vou alcançar. Mas eu e você e o outro que está do seu lado, nós somos o reino de Deus na terra. E aí todos podem ser alcançados, baseado de acordo com a multiforme graça de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Então João Batista ouviu o Senhor dar uma instrução, e ele, encorajado com aquela instrução, ele foi para o deserto. E algumas pessoas ficam geograficamente preocupadas, se vão ser abençoadas, se vão conseguir, se vão dar certo na vida, porque aquele lugar parece que não é muito bom. Eu ouço pessoas dizerem: ah, mas a Praia Grande não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. A Praia Grande já tem tudo o que você precisa. Foi Deus que implantou você nessa cidade, então tem tudo o que você precisa aqui. Mude a sua confissão, porque se Deus plantou você aqui, geograficamente nada vai atrapalhar você, porque espiritualmente você já foi plantado e abençoado. E João Batista começou seu ministério no deserto, não tinha ninguém no deserto. O que tem no deserto? Nada. Mas as multidões iam para lá, porque a unção estava falando lá. E ele começou a profetizar, e ele começou numa mensagem dura, de arrependimento, para você ver que uma igreja que enche não é só aquela que tem uma aparência boa, mas é aquela que está comprometida com a palavra, independente se aquela palavra vem como exortação ou como incentivo. A medida de Deus tem que ser respeitada, e nós não precisamos falar o que as pessoas querem ouvir, mas nós precisamos falar o que elas precisam ouvir, não é verdade? E aí João Batista estava conectado com o Senhor e pronto para falar o que as pessoas precisavam ouvir. E ele começou a dizer: arrependam-se, arrependam-se. E as pessoas começaram a questionar: de quem é esse que você está falando? Você é o Messias? Vocês, não, ele vem depois de mim, eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Então o apóstolo João, ele começa a narrar isso e falar sobre essa passagem de João Batista. Inclusive as pessoas consideravam João como o filho do trovão. Diga comigo: filho do trovão. Quem vem primeiro, o trovão ou a chuva? Quando o trovão chega, é um sinal de que a chuva está vindo em seguida, não é? O que a sua voz provoca? Porque as chuvas já foram liberadas. Agora, a comissão de ser trovão, ela não acabou lá em João Batista. Você foi chamado para ser como um trovão, causando um barulho nessa terra, para anunciar que a chuva de Deus está chegando sobre essa cidade. E se você for, nós temos aqui, se você nos visita, você pode ver na nossa página, na nossa rede social, o Senhor nos dá todo ano, tem nos dado até esse ano, uma palavra profética que ela vai nos dar vida, direções durante o ano todo. E nós temos uma palavra esse ano que é aceleração. Diga aceleração. Mas essa palavra está toda embasada na Bíblia e tem um texto enorme da revelação de aceleração disponível. A gente faz o dia da visão, domingo da visão, a gente anuncia a palavra do ano e a gente fala a profecia, e é uma profecia que vai trazendo vida para a nossa comunidade. E olhando, todos os dias eu olho para essa profecia e eu preciso ficar ali atento aos comandos que o Espírito Santo deu, e eu vejo que tem uma determinada hora na profecia, que o Senhor, ele nos inspira a salvar vidas. Vá, salve, imponha as mãos, entre nos hospitais. Então veja que isso é próprio para esse ano. À medida que a igreja começa a amadurecer, nós já não ficamos aqui escondidos. E eu vejo que ser igreja, irmãos, é uma via de mão dupla. Nós precisamos vir à igreja e trazer as pessoas à igreja, mas nós precisamos sair da igreja e levar o céu para as pessoas lá fora.
A impressão que eu tenho às vezes é que a gente quer trazer só as pessoas para a igreja, mas o Senhor nos disse que nós devemos colocá-las no reino. É bem verdade que a igreja é o reino de Deus na terra, está no reino de Deus na terra, mas os que não chegam vão ser tocados lá fora, porque nós vamos atrás deles. Quem está aqui, diga aleluia. Então o apóstolo João, ele está contando sobre isso, e de repente, ele começa a falar em João no capítulo 3, que Deus enviou, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E uma verdade saltou no meu coração, quem quer saber, diga amém. Isso. Quando eu olhei para João 3,16, eu vi que Deus enviou Jesus. Agora, da onde ele foi enviado? Tem outro texto na Bíblia que eu quero que você abra, 1 João, no capítulo 4. 1 João, no capítulo 4, no versículo 9. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz que nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para... Sim, é ou não é, gente? Porque a inclinação da criança começa a seguir o curso do pecado de Adão, porque é uma lei espiritual. E por isso, ainda que seu filho seja crente, tenha nascido na igreja, ele precisa ter a experiência de levantar a mão e confessar Jesus, porque é uma escolha pessoal de cada um de nós. Nós não somos uma religião em que você nasceu numa religião e você coloca o seu filho numa religião. Nós somos um povo que se relaciona com um Cristo que nos salvou, e essa é uma escolha pessoal, e você tem que fazer a sua, independente da sua família. Você não pode servir o Deus do seu pai, da sua avó, da sua tataravó. Você tem que servir o seu próprio Deus. E algumas pessoas ficam indignadas quando olham para Gênesis 22 e vê que Abraão pegou o seu próprio filho e levou para Deus, porque ele amava o Senhor, ele entendia o amor de Deus para a vida dele, e ele disse: se você me deu e você está pedindo para que eu vá sacrificá-lo no monte, eu vou sem problema nenhum, eu não tenho dúvida que você é Deus, e eu conheço tanto o seu amor, Deus, que eu vou e volto com essa criança. Mas o fato é que ele sobe naquele monte, e até então todos conheciam o Deus de Abraão como Deus de Abraão. Diga, ele era o Deus de Abraão. Isaac conhecia o Deus do seu pai, mas quando o seu pai o coloca ali no cutelo, naquele monte, naquele lugar de sacrifício, levanta aquela faca e começa a preparar para matar o seu filho, para obedecer um comando, e aí de repente um anjo vem e fala: não, Abraão, não faça isso, eu vou prover o cordeiro para o sacrifício. Isaac olha e fala: meu Deus, você não é só o Deus do meu pai, eu vi você aparecer, eu ouvi a sua voz, você é o meu Deus também. E já não é mais conhecido como Deus de Abraão, mas agora ele passa a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e depois Jacó também conheceu o seu próprio Deus. Ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus de Gustavo, ele é o Deus de Emanuel, ele é o Deus de Chile, ele é o Deus de Douglas, ele é o Deus de cada um de nós, que somos os seus filhos aqui nessa terra. Você tem um Deus pessoal que fala com você, e que tem um plano para você. Agora escute, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não, pastor, eu sempre morei nessa cidade, eu nunca tive no império. Não, espiritualmente, você estava morto, caído em pecado. É por isso que tentando fazer o certo, você sempre fazia errado. É por isso que tentando fazer a coisa certa, pegar o caminho certo, sempre fazia da maneira errada. Por quê? Porque a inclinação do homem que não recebeu Jesus é pecar. Por isso que nós precisamos vir à igreja, levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eu me entrego a você. Porque quando você se entrega, ainda que você não veja aqui fora nada alterado, o seu espírito já não é mais o mesmo. Porque o que foi apagado por causa do pecado de Adão, em Cristo é aceso de novo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele vivificou o seu espírito que estava morto. Ele tirou você da condição de morte, e Ele pegou você desse lugar de morte e assentou você nele em lugares celestiais. Você está aqui agora, é uma verdade, mas espiritualmente você habita no céu, nas alturas, assentado em Cristo em lugares celestiais. Aleluia. Então algo aconteceu
com João Batista, ele reconheceu isso, ele ouviu a voz de Deus. Jesus chegou, começou a batizar, os discípulos de João Batista começaram a segui-lo. Mas eu estou dizendo para você que porque Deus nos amou, Ele enviou. Diga, quando eu amo, eu envio. Sabe, nós tivemos aqui momentos preciosos já hoje à noite, e o pastor Douglas estava de maneira ousada nos inspirando a trazer dízimos e ofertas. E sabe quando as pessoas não conseguem trazer? Quando elas não conhecem o amor. Quando a gente não tem a base da nossa vida no amor, nós não enviamos, nós não damos, nós não entregamos. Agora, quem não ama a Deus, não ama nada. E a doença do século não é a depressão, é a falta de amor. E a depressão vem, o suicídio, esses ataques todos, porque as pessoas não conseguem nem se amar, não conseguem amar a Deus, não vão conseguir amar mais ninguém. Então, o problema do século é o esfriamento no amor. E aí a Bíblia diz que nisto se manifestou o amor de Deus, quando Ele enviou Jesus Cristo. Deus olhava para a humanidade, depois que Adão pecou, Ele disse, algo saiu do lugar. Ele já sabia desde a fundação do mundo que Adão ia pecar, mas Ele não queria abrir mão de nenhum de nós. Então Ele planejou que Jesus viesse. Eu não sei se você sabe, mas Jesus era Deus. Abre em Gênesis no capítulo 1. Quem está aqui, diga aleluia. Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Isso é bom, Pai. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, só o versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o quê? Agora, talvez você não tenha disponível na sua mão uma Bíblia em hebraico, até porque a gente nem sabe falar hebraico. Mas porque a gente estuda a palavra, a gente aprendeu que a palavra Deus aí significa Elohim. Na antiga aliança, toda vez que você vê a palavra Deus, você precisa entender que a palavra Deus no hebraico significa Elohim. E o que significa Elohim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a Bíblia revela que no princípio, na criação, os três já estavam ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode olhar, uau, que legal. A Bíblia diz que Deus enviou. Eu quero saber, enviou da onde? Ele estava em um lugar, e é importante que a gente entenda isso, para a gente entender algo que a gente possa aplicar na nossa vida como igreja aqui nessa terra. Então a Bíblia fala que Jesus estava no céu. Ele era o próprio Deus. A Bíblia diz que depois que Ele ressuscitou, Ele subiu e se assentou no seu trono. Você já pensou que quando Ele foi enviado e veio ser um menino, nascer como qualquer um de nós nasceu, pelo ventre de uma mãe, saiu, a bolsa rompeu, Ele nasceu, Ele chorou como qualquer um de nós, alguém deu um tapinha nele, Ele respirou, Ele cresceu, o trono que Ele sentava ficou vazio por 33 anos. Você imagina que você é um rei e que você tem um trono eterno estabelecido e que você, por causa do plano de alguém que amou outro alguém, se submete a esse plano, deixa o seu trono só para alcançar essas pessoas? Onde é que ele estava antes? Abre comigo a Bíblia em João, no capítulo 1, versículo 1. No telão também nós vamos abrir aqui, João, capítulo 1. O versículo é 1. Aleluia. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga Deus é bom. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou ler de novo para você entender. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo. Só para você não se esquecer, diga aí comigo. No princípio ele era o verbo. Agora olha para mim. Sabe quando a gente leu Gênesis 1? No princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E no versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz. Quando Deus disse, Jesus começou a trabalhar. Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz em João que ele é o verbo. O verbo é o que? A palavra.
Então, ele estava no princípio. Da onde ele foi enviado? Da glória, da eternidade. Ele estava antes da fundação do mundo, ele já estava lá. Não dá para a gente saber quando foi o dia que Deus se estabeleceu, porque ele é eterno, não tem começo, nem meio, nem fim. A Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Não dá para você medir o tamanho de Deus. Ele é maior do que a largura, do que a profundidade, do que da altura, do que o abismo. Ele é maior do que anjos, do que demônios, do que principados e potestades. A Bíblia diz que todo o universo cabe na palma da sua mão. Não dá para medir, não dá para saber quando começou, não dá para saber quando vai acabar, porque o nosso Deus é um Deus eterno, e Jesus estava lá, Ele é eterno, já na eternidade, Ele já estava lá antes de qualquer coisa. E aqui a Bíblia está dizendo que no princípio, João, o apóstolo, em João no capítulo 1 ele começa, olha, esse Jesus que vai vir aqui, Ele é muito humilde, Ele é tão humilde, porque no princípio Ele já estava lá, Ele era o verbo é a palavra quando é declarada, ela provoca reações. Quem Ele era? Aquele que provocava coisas. Porque o Espírito Santo só agia depois que o verbo era pronunciado. Então ele podia segurar ações, mas ele foi tão humilde que ele se liberou para causar coisas na vida de pessoas que estavam aqui embaixo nessa terra, vivendo num sistema caído, como escravos de Satanás. Ele amou, Deus amou. A Bíblia não diz que Jesus amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, porque Ele te amou, porque Ele olhou para a sua casa, porque Ele olhou para essa circunstância te aprisionando, porque Ele olhou para a pressão que você está passando. Ele disse, eu preciso alcançar, esse é meu filho, mas aqueles também são. Eu não vou deixar que o diabo estrague o plano que eu estabeleci. Eu vou enviar você, e você vai trazê-los para o meu reino. Vamos ver outro texto comigo, João 17, versículo 5. Tem alguém sendo edificado aqui hoje à noite? João capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz, João 17, versículo 5, a Bíblia diz, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Onde é que Jesus estava? Ele estava antes de tudo. Jesus está dizendo para Deus, olha Pai, me glorifica. Eu estou aqui te obedecendo, agora glorifica-me junto de ti, com aquela mesma glória que eu tinha quando eu estava aí com você. Diga, Ele estava lá. Diga, antes de tudo, Ele já era. Então Ele foi enviado da onde? Das trevas, da terra. Ele estava à toa aqui, e aí Deus levantou? Não. Ele foi enviado de um lugar soberano, maravilhoso. Sabe, eu fico pensando como a gente pode aplicar isso na nossa vida pessoal. E talvez a gente possa ilustrar de maneira bem prática para a gente. Cadê a Tainá, Douglas? Hã? Vem cá, vem você também. Vem aqui os dois, estão nos dando suporte aqui. Pode vir os dois aqui. São nossos diáconos aqui na igreja. Tainá é nossa secretária da igreja. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho. Tainá está grávida, de 4 meses. Está aqui o filhinho. Vamos vamos crer que eles moram num palácio. Quem pode crer comigo? Se você crer, você vai poder ir lá. Agora, se você não crê, quem viu passar na prova e não ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Olha, eu estou crendo que a sua casa é tão nobre que as ruas são de ouro. Eu estou crendo que vocês, quando a gente chega no portão da casa de vocês, o portão é de diamante. É uma pedra de diamante maravilhosa que a gente tem que pôr a mão para abrir aquele portão. Sabe, eu ouvi falar que inclusive no lugar que vocês moram não tem doença nem enfermidade, não tem falta de nada, não tem miséria, não tem crise financeira, as pessoas são educadas, elas não brigam, não matam, não roubam, elas não se destroem, não têm inveja de ninguém. Lá é um lugar perfeito. Agora veja, ela está grávida. Você teria coragem de tirar o seu filho desse lugar em que vocês moram e mandar para um lugar totalmente contrário a esse? Ela é uma mãe de 4 meses. Tudo que a gente quer na vida é proporcionar para o nosso filho o melhor que a gente pode. Imagina que eles já entraram nessa vida, já tem essa casa, já tem esse lugar que nada acontece, que nada de ruim acontece. E aí o filho nasce, e aí eles decidem falar assim, você agora vai para um lugar que tem fome, miséria, pobreza, maldição, inveja, fofoca, morte, doença, roubo, enfermidade, tudo de mal. Vocês teriam coragem? Claro que não. Nenhum de nós teria coragem. Eu estou pedindo para que eles venham, porque ela está com o bebê aqui. Talvez a gente sinta
isso de maneira mais pessoal para cada um de nós. Nenhum de nós teria coragem de pegar o nosso próprio filho na nossa casa, em que a gente está ali de alguma maneira construindo as ruas de ouro para ele, e as pedras de diamante, e enviar para um lugar totalmente contrário. A pergunta aqui não é: vocês enviariam? Porque é lógico que não. Mas por que não enviaríamos? Pode sentar, obrigado. Por que não enviaríamos? Por que a gente não conseguiria enviar? Porque talvez a medida de amor que nos falta, falta ainda uma medida de amor para compreender o plano divino. Talvez falte em nós, mas em Deus nunca faltou. Ele é o próprio amor. Digo, meu Deus, Ele é amor. Sabe, parece que algumas pessoas pensam que Deus tem amor. Não, Ele não tem, Ele é. Ele é o próprio amor, dos pés à cabeça Ele é amor. E aí a Bíblia diz que esse amor é tão presente que Ele teve coragem de tirar o filho dele de um lugar onde as ruas são de ouro, os portões de diamante, não tem greve, não tem fome, miséria, maldição, pobreza, não tem nada, e enviar o filho dele para essa terra. Por quê? Por causa do amor. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem pessoas que estão presas na vida pessoal, que não conseguem abrir mão nem de uma rotina para fazer algo que Deus quer, que não conseguem soltar coisas pequenas, porque falta a revelação do amor. Mas quando você olha para Ele, não quando você olha para você, você não vai conseguir compreender o amor de Deus olhando para você. Para compreender o amor de Deus, você precisa olhar para Ele, porque Ele é o amor. E a Bíblia diz também, inclusive, que o amor de Deus já foi derramado, em Romanos 5, o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Esse amor já foi derramado em nós. Nós olhamos para Ele e crescemos nessa medida de amor. E à medida que a gente cresce em amor, a gente abre mão de coisas. Às vezes, escolhas que você tem que fazer, que te prendem numa vida natural, ou na carne, ou numa dimensão terrena, seguram você para trás, puxando você para um lugar que não é seu. Por quê? Porque falta você entender o amor desse Deus maravilhoso. Porque sabe, se alguém me xingar, e eu xingar essa pessoa, as coisas não vão passar disso. Mas se alguém me xingar e eu amar essa pessoa fica constrangida. Porque o amor quebra a inveja, quebra a maldição. O amor tira pessoas do leito de enfermidade. Você sabe que tem pessoas que estão com câncer porque não amam, tem raiva, tem um rancor no coração de outra pessoa e se manifestou uma doença. Pessoas estão paradas na vida, sem prosperar, financeiramente quebradas, por causa de falta de liberar perdão para outras pessoas. Essa é uma evidência de que falta a igreja compreender, não dá para a gente compreender, mas experimentar o amor de Deus. Porque quando você errou, Ele não virou as costas para você, ele abriu a mão para você mais uma vez. Quando você achou que nada mais ia acontecer, Ele abraçou você de novo. Quando você achou que você não ia nem conseguir mais ficar de pé, Ele foi onde você estava e disse: filho amado, eu me comprazo em você. Isso não aconteceu só com você, porque a Bíblia diz que em Mateus no capítulo 4, Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E quando o diabo disse: ei, quem você pensa que é? Você acha que vai conseguir me vencer? Ele disse: eu não penso, eu sou. O que ele sabia? Ele sabia o que ele ouviu de Deus, enquanto ele foi batizado, saiu das águas. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado, em quem me comprazo. O que ele estava carregando enquanto ele estava sendo tentado? A revelação do amor. O diabo vem com a voz, e ele sabia: não, a minha vida está baseada no amor de Deus. Esse amor que me enviou me segura de pé no meio dessa tentação. Quanto mais você conhece ou prova do amor de Deus, mais firme você fica para resistir a essas tentações que estão vindo na sua porta. Sabe, tem pessoas que estão aqui hoje à noite que já pensaram em desistir. Esse negócio de igreja não funciona. Essas pessoas, elas são estranhas, elas levantam a mão, mas elas vão para a rua e elas fazem o contrário do que elas estão falando, porque às vezes tem pessoas na igreja doentes há 40 anos que não conseguem provar o amor de Deus. E o evangelho não é sobre a gente ter uma instituição e um CNPJ. O evangelho é sobre um povo que provou o amor de Deus e por isso se prostra a esse Deus invisível que a gente não vê, mas é mais real do que o chão que a gente pisa, porque o amor é real. Sabe, a Tainá está com essa criança que nós não sabemos se é menino ou menina, no ventre há 4 meses. Ela ficou emocionada só de pensar. Ela nunca viu. Há 4 meses atrás ela não sabia nada sobre essa criança. Mas hoje ela já vive em função dessa criança. Eu digo ela, mas eles já vivem em função dessa criança. Por quê? Porque o amor, quando chega, não se explica. Não tem lógica.
você quer porque quer ficar com aquela pessoa que você ama. Sabe, eu tenho 2 filhos em casa e eles fazem bagunça e eles dão trabalho pra gente, mas 20 minutos ou meia hora, 1 hora, 2 horas que eu estou longe deles, eu já fico olhando para o relógio para ver a hora que eles vão sair da escola, porque eu quero abraçá-los, porque eu quero beijá-los, porque eu quero tê-los na minha casa, eu não quero que nada saia do controle na vida deles. Sabe, às vezes eles me cansam, mas não dá para explicar. Quanto mais eu os vejo, ou quanto mais eu os amo, mais eu os quero, independente daquilo que eles dão para mim como um desgaste. Assim é Deus. Ele sabe que a gente tem problemas, mas Ele nos ama, e Ele decidiu nos alcançar, e é por isso que você está aqui hoje à noite. Sabe, haviam leis e regras, que por causa do pecado foram levantadas, mas em nome do amor, Jesus quebrou todas as regras. Muitas leis, Ele disse, eu vim para, Cristo é o fim da lei. A Bíblia diz, Cristo é o fim da lei, Ele cumpriu, mas Ele encerrou aquele escrito de dívida que era contra nós. O amor de Deus é a base para a gente compreender a entrega. Você não é uma religião, você é um filho de alguém que te comprou com preço de sangue, e que te trouxe aqui hoje à noite para você entender que Ele tem um plano na sua vida, e que o plano dele na sua vida comece em transformar você, mas a partir de você mudar uma cidade, mudar uma nação. Sabe de uma coisa, irmãos, tem pessoas que entregaram as suas vidas para Deus e revolucionaram uma época inteira. Você já ouviu falar sobre Martinho Lutero? Ele estava num tempo em que ir contra uma religião era sinal de que alguém ia morrer e ser colocado em um lugar onde ia tacar fogo nele. A gente não precisa ir tão longe, você pode vir aqui para a palavra e você vai ver isso na vida dos apóstolos. Esse apóstolo que escreveu essa carta, ele foi isolado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ele sofreu perseguição, mas ele não negociou a sua fé. Os outros, cortou a cabeça, o outro foi apedrejado, o outro foi colocado crucificado, ao contrário. Todos eles não negavam Jesus Cristo, porque quando você conhece o amor, você não abre mão dele. Sabe, às vezes eu encontro casais que estão sofrendo e tiveram problemas no casamento, mas mesmo com os problemas eles querem levar adiante, porque quando se ama não consegue se abrir mão, não se explica, só quer se viver junto e resolver as coisas. O que a gente precisa de compreender esse amor que nos alcançou, para que de alguma maneira a gente possa ser resposta para esse amor de Deus. Eu não quero ser alguém que é achado na igreja de segunda a segunda, que cumpre um ritual religioso. Os rituais acabaram com a vinda de Jesus Cristo. Quando Ele chegou, Ele deu fim a rituais, a religião, e Ele estabeleceu uma nova aliança com superiores promessas. Eu venho ao culto porque eu amo esse Deus, e esse é o lugar onde eu ouço a sua voz, onde eu me equipo com a unção dEle, onde eu tenho comunhão com os filhos dEle, e eu cresço mais um pouco. Às vezes eu tenho a impressão que pessoas vêm ao culto como se tivessem ido para a empresa, batendo cartão, fazendo escalas. A gente se relaciona com Deus de amor. E sabe, a minha esposa nunca teve assim desejos quando estava grávida, né? Nunca saí de casa para comprar nada de madrugada para ela. Mas não seria um problema. Porque apesar dela não ter tido desejos dessas coisas, às vezes eu estou andando num shopping, em outro estado, em outro país, e ela está em casa com as crianças, e eu só consigo pensar em comprar presentes para ela. Ela não me pediu, ela não mandou ir, mas o amor faz isso. Eu consigo vê-la numa roupa, eu consigo vê-la usando uma bolsa, eu consigo sentir o cheiro dela naquele perfume, porque a gente ama, a gente quer dar. Você consegue saber o quanto você está provando do amor de Deus pela entrega que você está tendo a Ele. Se você acha que você está fazendo muito, vindo a um culto de domingo à noite, eu quero te dizer, falta você provar mais desse amor. De modo que toda a sua vida vai ganhar sentido a partir desse amor. Você tem uma agenda, um plano, eu também tinha meus planos, minhas agendas. Nunca pensei na minha vida em ser pastor. Você sabe que papéis oferecem desafios, empregos trazem cansaço, tem recompensas, né? Mas trazem desafios também. Mas nada traz mais desafio do que pessoas. E eu me lembro que quando Deus me chamou, eu estava no ofício já ministerial, cantando, viajando pelas cidades, divulgando meus CDs, com a banda, entrava e saía de igrejas grandes, igrejas pequenas,
Um dia eu ia numa igreja de 5.000 membros, no outro dia eu estava numa igreja de barro com 30 pessoas. A questão para mim não era o tamanho da igreja, mas era a alegria em cumprir um ofício. Onde eu entrava, saía, cantava, me regozijava, me alegrava, até que o Senhor me chamou para outro nível do meu ministério, para outra fase ministerial. Eu nunca quis, eu relutei, eu disse não, mas à medida que eu provei do amor dele, eu não consegui dizer não para ele, porque eu não merecia nada do que eu tenho, e do que ainda vai ser colocado na minha vida, mas ele me amou e me deu. Às vezes tem coisas que você está lutando e confessando e crendo pela fé, mas só vão se manifestar quando você se entregar. Quando você diz assim: Senhor, eu sou teu, minha vida é sua, minha agenda é sua de segunda a segunda, minha família é sua, minha casa é sua, meu coração é seu. De repente as coisas começam a aparecer. E eu me lembro que quando Deus me chamou para ficar na igreja local, eu dizia: não, eu não quero, eu posso fazer outras coisas. E comecei a levantar tantas circunstâncias e tantos problemas para colocar impedimentos para entrar no ofício. Eu disse: fala com a minha esposa, tem que ser uma escolha de nós dois, isso vai trazer um desgaste para a gente. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus também teve um desgaste, mas ele resolveu isso quando ele olha para você hoje. E quando eu estou aqui ministrando para vocês, esse é o meu ofício, pastoreando na igreja, apesar de todas as circunstâncias e problemas que se levantam no meu dia a dia, é como se eu nunca tivesse vivido nenhum problema, porque eu consigo ver o centro da vontade de Deus. Mas na caminhada eu vejo pessoas frustradas, crentes há mais de 20 anos, 10, 5, 1 ano, querendo desistir. Por quê? Porque não estão na vontade de Deus. Porque quando você abraça a vontade de Deus, ainda que você veja pressões vindo, você ama estar naquele lugar com Deus. Você sabe que a sua luta é leve e momentânea, essa tribulação ela vai passar. E que apesar dela ter um peso, ela vai produzir glória sobre glória, glória sobre glória para você. É por isso que o apóstolo Paulo apanhava, era chicoteado, se levantava e pregava o evangelho. Por quê? Porque ele foi atraído, experimentou esse amor de Deus. Quando você prova do amor de Deus, ninguém te limita mais, ninguém diz até aqui você vai, agora você não vai mais. A circunstância não diz para você acabou, você não vai conseguir. Porque quando você vê um gigante se levantar, você já provou do amor que tirou você de lugares e que vai continuar te levando até que Jesus volte. O que falta? Provar desse amor, porque quando eu provo eu me entrego. Diga assim: quando eu provo eu me entrego. Deixa eu correr, gente. Agora escuta uma coisa, abre em Filipenses no capítulo 2. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, aleluia. Filipenses 2:5, a Bíblia diz: quem achou, diga amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, subsistindo significa o quê? Que ele existia antes. Subsistindo em forma de Deus, ele existia antes, em forma de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então esse Deus, você fala assim: Jesus conseguiu tudo porque ele era Deus. Mas quando ele nasce pelo ventre de uma mulher chamada Maria, ele vem como homem, ele se esvazia da sua glória. Sabe, talvez seja uma comparação extremamente inferior, mas como eu estava dizendo sobre a minha vida, talvez eu olhava a minha vida como algum tipo de glória, que me trazia algum conforto pessoal e emocional, e eu precisei abrir mão de coisas, renunciar a coisas que eu tinha sob controle, para aceitar um chamado de Deus que iria trazer mais responsabilidade para mim, em todos os aspectos da minha vida, não só na operação na igreja, mas principalmente no fruto dessa palavra na minha vida. Porque chamado praticado é um fruto agarrado, irmãos. Quando você agarra o fruto, é a melhor maneira de você desenvolver o seu chamado. A gente não pode ser só de nome e trazer escândalo para o evangelho. É um chamado que tem que frutificar segundo a palavra. E tem dias em que você não quer abraçar ninguém. Sabe que tem vezes que pessoas falam mal de você,
Sabe que pastor é alvo de piadas? Sabe que todo mundo coloca os pastores num pacote só? Sabe que tem gente toda hora entrando e saindo de igreja e falando mal de pessoas, e apesar de você ter chegado aqui hoje à noite, não fui eu que escolhi você, você que escolheu essa igreja. E sabe de uma coisa, irmãos? Tem muitas pessoas mal intencionadas que falam tantas coisas. Eu tive que aprender no Senhor e na palavra a abrir mão de qualquer tipo de sentimento, porque assim como você já sentiu raiva um dia, assim como você sente raiva às vezes, eu também. Mas aí quando eu vejo que a alma está se levantando para querer me trazer algum sintoma da vida antiga, eu logo aplico a palavra, querendo ou não querendo, a palavra vai funcionar. Sabe, tem dias que eu não quero abraçar, que eu não quero falar com ninguém, que eu acordo e quero ir para um lugar solitário, sozinho, ficar comigo mesmo. Mas de repente aquele dia é o dia que eu tenho 5, 6 reuniões num dia só. De repente aquela semana é a semana que eu tenho 10 compromissos em uma semana só. E que eu tenho que ir para lá e para cá, pregar o evangelho e animar as pessoas, e eu mesmo estou desanimado. Mas quando eu vejo aquelas informações, ou a alma se levantando, eu me lembro do que Davi falou, porque Davi foi para uma caverna, Davi enfrentou gigantes, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou a sua própria liderança perseguindo ele, e ele diga assim, ó, alma, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então nesses dias em que parece que a pressão quer parar você tem que se lembrar da palavra e colocar a sua alma no lugar, porque tem uma unção te guardando, para você agarrar o plano de Deus, e não abrir mão dele nunca na sua vida. Você não está sozinho. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Na hora em que o telefone não toca, que as portas fecham, que os problemas se levantam, o Espírito Santo está lá com você. Sabe, ele não é a porta, ele não é aquele que abre porta, ele é o Deus de tudo. Ele não dá só a possibilidade, ele criou tudo para você. Aquele que sabe e conhece todas as coisas é o que está com você na sua caminhada todo dia. Mas as pessoas têm parado por quê? Porque elas têm se guardado na vaidade. E elas dizem, não, esse negócio de igreja é legal e de domingo à noite, mas um chamado não é para mim. Mas agora mesmo tem pessoas morrendo aí fora. E às vezes, irmãos, você não tem uma habilidade para pregar, mas quando você vive essa palavra, você pregou o evangelho. Porque as pessoas olham para a sua casa e elas teriam motivos para acreditar. Como é que eles conseguem? E talvez um dia eles vão perguntar, eu vejo que vocês são tão diferentes. Você vai dizer, porque eu conheci um amor que mudou toda a minha história. Pessoas ficam pensando que pregar o evangelho é um ofício pastoral na igreja domingo à noite, mas a comissão é nossa. E sabe, eu já estou terminando a palavra, mas eu tenho um tema que eu deixei para agora. João no capítulo 3,16 diz que por causa do amor ele enviou. E no subtítulo dessa mensagem está o tema dessa palavra. O tema está aqui no telão. Deixa eu ver para... Diga, a missão do Filho. Eu fiquei pensando, Jesus foi um missionário. Porque ele morava num lugar, ele era assistido por uma unção, tinha tudo ao seu favor. Ele sai daquele lugar, se esvazia da sua glória e vai para o campo missionário, para alcançar pessoas. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nessa terra, que a nossa pátria é no céu. Ainda que você nunca tenha ido para outras nações, você é um missionário nesse lugar. Você saiu da sua casa, tem alguém para receber o evangelho. Sabe, essa igreja devia ter aqui hoje 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas. Mas isso só pode acontecer quando esse amor é real para você. Porque eu não deixo ninguém falar mal dela para mim, porque esse amor é real. Ela não deixa ninguém falar mal de mim para ela, porque esse amor é real. Ao contrário, eu a promovo, eu a levanto, eu dou suporte por causa do amor. O quanto você está pronto para abrir a sua boca e dizer, eu sou crente, a palavra opera na minha vida. Olha o fruto dessa palavra em mim. Não, pastor, eu não sou Deus, você é filho do Deus Altíssimo. Eu quero que você abra o último texto, a banda pode me ajudar, Mateus 28. Mateus 28, 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Quem achou, diga amém. Eu vou esperar todos abrirem. Mateus 28, 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz que Jesus, aproximando-se,
falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga uau. Não, como quem está feliz, diga uau. Eu fico imaginando, irmãos, servir uma liderança que tem toda a autoridade no céu e na terra. Às vezes a gente tem um amigo com um pouquinho mais de dinheiro e com uma casa com piscina, a gente já fica feliz. É ou não é? Você fala assim: eu tenho um Fusca, mas o outro tem uma BMW. Meu amigo, eu vou andar com ele. Não é? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está falando que toda a autoridade estava sobre aquele líder. E haviam discípulos nos pés dele falando: chegou a hora da vingança. Porque tem gente que pensa que andar com quem tem autoridade é aproveitar, sair bem na foto e usar a influência da autoridade para o seu próprio benefício. Mas o nosso Deus, Ele não dá ponto sem nó. Não é? Ele diz em seguida, o texto não para por aí, ele fala assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois: ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Era muito bacana saber que a nossa liderança, que aquela liderança que eles serviam, tinha toda a autoridade. Mas quando aquela revelação foi entregue, ele disse assim: agora se levanta e vai. Porque o que está sobre mim também foi distribuído para vocês. Agora não fique só vislumbrando a minha autoridade. Começa a praticar e andar e a operar debaixo dessa autoridade. Porque a autoridade que foi me dada eu dou a vocês. O Pai me autorizou, o Espírito Santo, eu vou subir, mas o Espírito Santo vai ficar com vocês. E se eu tive uma missão e abracei, você tem uma grande missão. A Bíblia chama esse texto de a grande comissão. Qual é a sua grande comissão? Receber a revelação dessa autoridade, ir por todo mundo, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: eu tenho uma missão. Sabe, às vezes as pessoas estão tristes perguntando: ah, mas o pastor nunca me chamou para pregar. Mas por que você não foi pregar para os perdidos que estão aí fora? Porque talvez tem pessoas, irmãos, que nunca vão subir no púlpito para pregar. E isso não é uma doença, isso não é um problema, não é falta de espiritualidade. Não tem nada a ver com o grau de espiritualidade que alguém tem. Sabe de uma coisa? Se você vai num restaurante agora, você senta para comer, alguém vai ter que te servir, não é? A Bíblia diz que quem serve é maior do que quem é servido, mas a recompensa está para quem está sentado. É ou não é? Enquanto eu estou aqui, alguém está dizendo: ah, eu quero pregar como ele. Eu só sou uma mula, eu só estou servindo. Eu só estou como um canal. Sabe, eu tenho obedecido a minha caminhada toda, porque pessoas precisam de ouvir o que Deus quer falar através da minha boca. Então não é nada sobre mim e sobre o meu desempenho, é tudo sobre Ele. Se eu preguei uma vez, ou duas, ou três, é por causa dele. Não é porque eu sou legal, porque eu falo bem, porque eu tenho eloquência. Ele não precisa de eloquência, ele não precisa de autoimagem, ele não precisa de nada disso. Ele só precisa de um canal, e pronto. Ele pode usar um canal em qualquer lugar, e não só no púlpito, porque tem que ter luz em todo lugar, não só aqui em cima, mas lá na rua tem poste iluminando a cidade. Qualquer lugar que você vá tem luz, na sua casa tem luz. Seja um canal onde você está, e alcance as pessoas com a autoridade que foi dada para você. Essa autoridade desse Deus que te amou tanto, que enviou Jesus, ela foi te entregue. Você está cheio de autoridade, a unção opera na sua vida. Abre a sua boca, agarre a sua missão e faça discípulos em todas as nações. O quanto eu compreendo, o quanto eu provo desse amor, é o quanto eu anuncio ele lá fora. Sabe, quando você encontrar uma igreja que há 50 anos está com 10 pessoas, que há 10 anos está com 30 pessoas, sim, duvide daquela liderança, mas duvide daquele povo também. Duvide dessa espiritualidade, porque o que me faz bem, irmãos, eu quero dar para os outros. Se Jesus tem sido o seu remédio, ou a sua vacina, ou o amor maior da sua vida, abra sua boca, pelo amor de Deus. Porque milhares de pessoas agora mesmo estão morrendo sem Jesus, e elas não têm escolha, elas vão para o inferno. Mas nós estamos aqui salvos nesse lugar maravilhoso, onde a unção está operando. Para quê? A unção está nos encorajando a pregar o Evangelho nas nações, a sair de um lugar e ir para o outro, a dizer: Senhor, eu consagro a minha vida. Você tem uma nação para mim, onde é que eu vou? Não, você tem a minha cidade, ok, eu trabalho aqui servindo a minha igreja local, não tem problema. Aqui ou lá, onde você me quiser, me envia, que o seu vento sopre sobre mim. Eu não estou preso a estruturas, eu não estou preso ao dinheiro, eu não estou preso a títulos, a religião.
não. Só tem uma coisa que me prende, o seu amor. Eu fui preso com laços de amor. Foi nesse amor que você me chamou e me envolveu. E eu só quero andar debaixo da revelação desse amor. Quanto mais eu provo desse amor, mais eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E seja no conforto ou na pressão, a minha boca vai falar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi, Ele veio, Ele foi enviado, Ele salvou o mundo, e Ele está pronto para tirar pessoas de um lugar mau. Fique de pé. Aleluia. Sabe de uma coisa? A gente já vai celebrar a ceia. Eu quero que os diáconos já preparem esse momento. Mas enquanto eles vão pegando as bandejas e tudo mais, eu percebo que hoje é uma noite de entrega. Talvez tem pessoas do outro lado do mundo esperando você se levantar aqui. E tem pessoas que só você vai alcançar. Não, pastor. Não, não é assim não. Ué. Jonas teve que ir. Deus não levantou outro. Foi Jonas que foi. Ele não queria ir. Ele foi para o porão de um barco se esconder, mas o amor de Deus foi lá no porão daquele barco e disse: você vai pregar. Você vai para aquele povo. Você vai pregar a minha palavra. Você vai trazer arrependimento lá. Ele disse não, jogaram ele do barco. Ele foi para dentro de um grande peixe. Pessoas que estão correndo do propósito de Deus, elas estão afundando na vida. Não tem vida sem propósito. Agora, quando você abraça o seu propósito, você encontra a sua vida. Foi assim comigo. E tinham várias áreas da minha vida que eu clamava por ajuste, por rompimentos. E quando eu disse: Senhor, ok, eu aceito o propósito que você tem na minha vida, as coisas foram se ajustando espiritualmente. Eu não posso dizer automaticamente, porque não é automático, é espiritual. Então as coisas foram se ajustando. E tem pessoas dizendo não, 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 e pedindo ao mesmo tempo coisas a Deus, mas coisas não vão chegar sem que você agarre o seu propósito. Porque Deus não plantou você numa terra, num lugar, e te mandou para essa terra só para você viajar e fazer as coisinhas que você quer. Ele trouxe você para cá para você se submeter como Jesus submeteu a um plano divino, para alcançar pessoas, para tirar pessoas do inferno, para mudar casas, famílias, para tirar crianças da rua, para ser uma boca do evangelho aqui nessa terra. Você tem autoridade e você está pronto para entregar. Entrega nessa hora. Vamos cantar, vamos cantar. Aleluia, aleluia.